eu quero que vocês observem agora como que tá comigo aqui em pé e a luz um pouco acima e inclinada pra mim. E agora, vocês conseguem ver como desse jeito a luz ela dá uma achatada no meu rosto, então a gente consegue perceber que os pontos de... Às vezes, quando a gente vai fazer as fotos, a gente acha que por a maquiagem tá muito bonita, né? A nossa modelo tá linda, a nossa cliente tá linda. É só a gente chegar com o celular e fazer uma foto que já vai ficar perfeito. E quando a gente começa a colocar isso em prática durante o nosso trabalho, a gente percebe que não é bem assim, né? Muitas vezes a maquiagem tá linda e você vai fazer a foto e a foto não fica fiel ao que a gente tá vendo ali pessoalmente. E isso é um problema muito grande da maioria dos maquiadores, porque enquanto eu olho o Instagram de algumas profissionais, eu consigo perceber problemas que são padrões, né, de algumas dificuldades que as maquiadoras têm na hora de fotografar. Hoje a gente vai conversar sobre algum deles. O primeiro problema é você fotografar de costas para luz ou de lado para luz ou só com uma luz vindo de cima sem uma luz frontal, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você tirar uma foto de frente para a janela, a sua iluminação vai ficar de um jeito. Se você tirar a mesma foto de lado, a sua iluminação vai ficar de outro jeito. E se você tirar uma foto contra a janela, ou seja, de costas para a janela, a sua maquiagem, a sua foto vai ficar de um jeito completamente diferente e de um jeito ruim, tá? Então toda vez que você for tirar uma foto da sua maquiagem e você for usar luz natural, procura sempre ficar de frente para a luz, tá? Aqui eu tenho uma janela bem na minha frente, então eu uso o apoio da luz natural, tá? Com a janela, então ela tá diretamente na minha frente. E eu tenho uma outra luz, a ring light, que eu uso aqui de apoio, porque já tá, né, a luz já tá baixando, então tá ficando mais fraca. Mas geralmente se a gente faz uma maquiagem mais à luz do dia, né, quando o dia está mais claro, só a luz natural já é suficiente para você fazer uma foto linda. Mas você precisa saber utilizar, então você precisa estar sempre de frente para a luz. Em várias fotos eu consigo notar problemas de, por exemplo, a luz estar aqui e a cliente está sentada aqui, de lado para a luz, e aí a maquiadora vem e faz uma foto da cliente aqui. Mas se a luz tá vindo de cá e de cá não tem luz, como vocês podem ver aqui não tem janela, desse lado, consequentemente, vai ficar mais claro do que desse e a foto vai ficar estranha. Quando a gente faz alguma foto com a luz na lateral, um lado vai ficar mais claro do que o outro e na foto isso vai mostrar uma iluminação diferente. Eu vou caçar algumas fotos com iluminação de lado para mostrar aqui do ladinho para vocês entenderem melhor, tá bom? Outra coisa que também acontece é a gente usar a luz artificial e usar essa luz artificial de um jeito errado. A gente aprende, né, no decorrer de alguns cursos de maquiagem que a gente faz, que a luz, quanto mais luz você tiver, melhor. Então tem maquiadora que tem uma ring light, mais 3 LEDs, mais um softbox, mais um monte de luz. E na verdade não é isso que determina a sua foto, se sua foto é boa ou não. O que determina a qualidade da sua foto é você saber utilizar essa luz, porque você só ter um monte de luz apontada para sua modelo não vai fazer a sua foto ficar bonita, tá? A gente aprende que sombra é ruim. Então, toda vez que a gente for tirar uma foto, a gente precisa fazer de tudo para tirar a sombra. E, na verdade, a gente precisa saber utilizar a sombra. E eu vou mostrar para vocês como o que eu quero dizer com isso, tá? Aqui, hoje, eu tô com a ring light, que ela tá aqui posicionada um pouco acima do meu celular. Então, eu não tô centralizada na ring light. E ela tá flexionada assim pra dentro, sabe? Ela tá um pouco abaixada com a luz na minha direção, mas ela não tá de frente. Quando a luz ela tá um pouco mais pra cima e inclinada na nossa direção, isso ajuda a criar mais sombra. Então a gente cria sombra de cima pra baixo e esse tipo de sombra traz mais naturalidade pra nossa foto.
tá? Então, os pontos de sombra, de luz e sombra, a gente sabe que na maquiagem eles são importantes. Na iluminação, na fotografia, eles também são importantes. Então, não adianta você fazer um contorno super pesado na sua cliente e na hora da foto você posicionar ela frontal, que vai deixar o rosto da sua cliente chapado, e você não vai conseguir criar sombra, criar profundidade nenhuma. Então, posicionar a sua luz um pouco mais para cima, inclinada para você, vai te dar uma sombra um pouco mais natural, tá? Então, eu quero que vocês observem agora como que tá comigo aqui em pé e a luz um pouco acima e inclinada para mim. E eu vou abaixar essa luz e deixar ela realmente frontal, ela no meio, para vocês notarem a diferença que a iluminação causa na gente, tá bom? Então, vamos lá. Reparem agora. E agora? Vocês conseguem ver como desse jeito a luz, ela dá uma achatada no meu rosto. Então a gente consegue perceber que os pontos de contorno que eu tinha antes no meu rosto, agora eles estão mais suaves. Tudo bem que aqui eu tô maquiada, então a gente dá uma enganada, mas o meu rosto tá muito mais chapado. A luz, ela tá vindo direto no meu rosto, então isso deixa mexe com as proporções. Então todos os pontos de altos e baixos do meu rosto, eles ficam chapados, entende? E aí fica estranho na hora de fotografar, porque aí você faz um esfumado super lindo no olho da sua cliente, da sua modelo, e na hora de tirar foto, você posiciona bem na frente, você faz um contorno lindo e posiciona a luz bem na frente. Quando você apontar a luz, vai sumir a intensidade desse esfumado que você fez, o degradê que você fez, a diferença de cores, tudo isso vai sumir. E por quê? Porque a luz tá tirando todo o sombreamento que você quis construir com a maquiagem. Isso deixa a gente com o nosso rosto como se ele fosse uma folha de papel lisa, tá? Ele tira todas as proporções. Então, para que fique um sombreamento bonito, um sombreamento natural, o ideal é que essa luz esteja mais acima, porque senão isso causa esse efeito que a gente tá vendo de luz um pouco mais chapada. Olhando assim, olhando no visor, eu consigo ver que parece, inclusive, que a luz ela tá um pouco mais abaixo, né? Eu sinto que a parte daqui do meu rosto tá mais iluminada que a parte daqui. Entende? Então a luz, ela vai mexendo com a forma que a gente enxerga. E quando a gente tá falando de fotografia, a forma como a cliente enxerga também. Se você não souber usar a luz e usar ela com uma posição errada, com uma cor errada, isso vai afastar as clientes que poderiam gostar do seu trabalho, que o seu trabalho tá muito bonito, mas que não tá demonstrando isso na foto, tá? Agora eu vou colocar essa mesma luz aqui na lateral, para vocês conseguirem ver como que essa luz fica na lateral. Então, observem ela assim e observem ela assim. Isso é o que eu falo pra vocês. Eu comentei com vocês que eu tô de frente pra uma janela. Então, aqui na minha frente tem luz natural, mas a ring light, ela me dá o apoio. Então, se eu uso a minha luz na lateral, é esse efeito que vai causar na minha foto. Então, o lado que vem luz, ele fica super iluminado, e o outro lado contrário, ele cria uma sombra muito grande. Então, olhando aqui no visor, vocês conseguem ver que desse lado parece que eu tô com mais olheira. Desse lado, o meu contorno ele fica mais escuro, mais profundo. Até a minha sobrancelha parece que tá mais escura. Vocês percebem como muda a visão que a gente tem do nosso rosto e da maquiagem de um modo geral? Desse lado, como a luz tá toda virada, toda centralizada pra cá, parece que o meu contorno sumiu. Parece que eu nem tenho mais contorno. E olhando de assim, ó, vocês conseguem ver todas as falhas da minha sobrancelha. Tá vendo? E desse lado, ó, parece que desse lado eu tô sem maquiagem e desse lado com maquiagem. E é assim que eu vejo a maioria das fotos de maquiadoras iniciantes que ainda não sabem posicionar a iluminação e o celular na hora de tirar foto. Então, se você tem uma janela vindo daqui, nunca, jamais maquie sua cliente sentada na cadeira assim, com essa luz vindo da janela. Você precisa virar ela pra luz, para que a luz entre e tire essas sombras indesejadas, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença da iluminação vinda de baixo pra cima, porque a gente também vê esse tipo de trabalho com a iluminação sendo feita e postada por outras maquiadoras.
Observe ela assim e observem ela assim. Aqui eu já devolvi a luz para minha frente, então ela já tá aqui posicionada frontal, porém ela tá mais baixa. Vocês conseguem perceber um truque de um exercício para vocês avaliarem, né, e analisarem com um olhar um pouco mais clínico as fotos que vocês forem observar nos perfis no Instagram, é olhar pela bolinha do olho. Então aqui vocês conseguem ver que eu olhando reto, a ring light ela tá mais abaixo, então pela bolinha do olho a gente consegue ver que ela não tá posicionada no centro do meu rosto, ela tá um pouco mais abaixo. E posicionada assim mais abaixo, ela ilumina aqui e aqui ela cria uma sombra muito forte. Lembra que eu falei pra vocês? O problema não é a sombra. A gente precisa do sombreamento, a gente precisa da luz e sombra para trazer proporções certas e que sejam benéficas, né? Que ajudem a melhorar a visão do nosso trabalho. Mas dessa forma, a luz, vocês percebem que ela fica meio... parecendo de casa mal assombrada, né? De filme de terror. Porque se vocês forem observar quando as pessoas estão lá na fogueira, lá naqueles filmes, querendo que fique com um negócio mais assustador, eles posicionam a lanterna de baixo para cima, porque daí vai criar uma iluminação completamente contrária e aqui vai ficar tudo escuro, como se tivesse uma nuvem escura, né? Eu vou mostrar essa luz aqui também para vocês conseguirem ver. Olha só o que eu falei pra vocês, a luz está aqui embaixo de mim, então ela tá iluminando de baixo pra cima. Percebam como aqui ela tira todo o sombreamento que eu tenho e na parte de cima, como eu não tenho mais luz, eu tenho sombras muito escuras, sombras muito marcadas. Então aqui, ó, a gente consegue ver a sombra dos meus cílios na pálpebra de cima, tá vendo, ó? A gente consegue ver que parece que aqui está mais profundo, ó. Eu consigo ver profundidade aqui e o meu contorno que tava aqui, ele sumiu, ó. Porque a luz ela tá vindo daqui. Então a parte mais profunda do meu rosto, que é a região da olheira, né, onde a gente tem esses buraquinhos, ela acaba realçando ainda mais com essa iluminação vindo de baixo para cima. Então isso deixa, né, uma aparência um pouco mais assustadora, como se a gente fosse contar algum filme, alguma história de terror, mas é só jogo de luz. O jogo de luz, ele mexe muito e ele muda muito a forma como todo mundo vê, né, a imagem que você quer mostrar. Agora eu vou mostrar a luz normal que eu geralmente uso para vocês verem a diferença, agora que eu já mostrei esses diversos posicionamentos. Vamos lá! Agora sim, estamos com uma luz bem trabalhada, uma luz que mostra a sombra, mas na medida certa, sem mostrar demais, e que não mexe com todo o nosso trabalho que a gente fez ali de maquiagem, né? Então aqui, do mesmo jeito que eu falei pra vocês, vocês conseguem enxergar pelo meu olho que a luz ela tá um pouco mais acima da metade e ela tá mais inclinada. Então aqui eu consigo devolver sombras naturais, ó, aqui a gente consegue ver um pouquinho de sombra, aqui a gente consegue ver um pouquinho de sombra, mas os meus contornos, ponto de luz e ponto de sombra estão todos em ordem. Então, se você for trabalhar com iluminação artificial, seja ela ring light, seja ela LED, seja ela qual for, cuidado com a forma como você posiciona a iluminação para fazer as fotos, tá? Além da posição e a altura que eu falei para vocês, outra coisa que também influencia muito é a distância. Então aqui a luz, ela tá bem perto de mim, então eu consigo ter um bom ponto de iluminação central, que é a parte que eu quero mostrar para vocês. Agora essa mesma luz, se eu afasto, ela vai perder completamente a intensidade e vai trazer sombras muito fortes e muito marcantes, onde vai realçar os pontos negativos do nosso rosto, vai realçar olheira, vai realçar manchas, coisas que a gente não quer que mostre na hora que a gente tá fazendo a foto da cliente, né? Eu vou agora me afastar para vocês verem a diferença de uma luz perto e de uma luz longe na mesma posição. Então agora ela tá assim e dando somente 2 passos para trás, agora a luz está assim. Vocês conseguem ver que ela ficou muito mais marcada, né? Eu consigo ver muito mais pontos de sombra
Isso porque a luz ela ficou muito mais difusa. Então, como ela estava mais perto de mim, ela estava com uma intensidade mais forte, agora ela ficou mais espalhada. Então, ela diminui o ponto-alvo da iluminação, né? Onde ela vai iluminar mais. Então, longe, cada vez que você fica mais longe de um ponto de luz só, mais difusa vai ficar essa luz e menos detalhe vai mostrar na sua maquiagem. Vou afastar mais um pouquinho. Agora, olhando daqui, vocês não conseguem mais ver detalhe nenhum da minha maquiagem, nem do meu rosto, nem de nada, porque aqui já quase não tem influência da luz artificial. Vocês conseguiram perceber como não é só a posição, mas também a distância da luz importa. Então, toda vez que vocês forem fazer uma maquiagem e fotografar na hora de construir o seu portfólio, preste bastante atenção e faça testes. Você precisa testar. Testa a luz de frente, testa a luz um pouco mais para cima para você notar a diferença no rosto da sua cliente ou da sua modelo. E testa a distância também, porque muitas vezes se a gente fica muito perto, a luz fica estourada e também não fica bonito. E se você fica muito longe, acaba criando muita sombra, né? Então a luz precisa estar numa distância correta. Geralmente, ó, um braço de distância. Aqui a minha luz tá um braço de distância de mim. E eu gosto da iluminação que ela me traz agora. Eu consigo enxergar sombra, eu consigo enxergar a luz e o ponto que eu quero, que é o central do meu rosto, está iluminado com apenas uma iluminação, sem precisar de um monte de luz apontadas na minha direção sem ter o menor sentido, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês algumas poses que eu gosto de recomendar para as minhas modelos fazerem na hora de fazer fotos para portfólio, tá? Muitas vezes a gente acaba só mostrando a cliente assim e fazendo as fotos. E existe todo um ritual por trás disso para que a gente consiga fazer a cliente se sentir mais confortável e na hora de fazer as fotos que ela se sinta mais à vontade, porque isso vai refletir essa tranquilidade, né, nas fotos. Porque se a pessoa ficar tensa, acaba franzindo, acaba tendo pontos de tensão que na foto vai mostrar. E não é isso que a gente quer. Então, na hora de direcionar a sua cliente ou a sua modelo, pense sempre que a gente quer mostrar a beleza da nossa cliente e a gente quer mostrar pontos específicos da nossa maquiagem. Geralmente, se a gente tirar foto muito de frente, a gente vai pegar todos os pontos assimétricos, porque a gente não tem um lado igual ao outro, né? A gente sempre tem um lado maior, um lado mais cheio, um lado não sei o quê. Se você for parar para pensar, eu tenho certeza que você tem um lado preferido, né, do seu rosto. Então, isso também vale na hora de tirar foto. Então, se você tirar uma foto da sua cliente assim, ela com certeza vai notar pontos que ela não gosta, pontos diferentes, coisas que só ela repara. E na hora de fazer a foto, de você enxergar a foto, você também vai começar a perceber esses pontos. Então, o que eu gosto de fazer e o que eu sempre recomendo é fazer fotos um pouco de lados e nunca muito de frente, sabe? Então, ao invés de fazer uma foto assim, eu faço uma foto assim. Entende? Porque assim eu consigo focar toda a atenção da minha foto que eu quero para um lado do rosto. Logo, se a gente tiver uma sobrancelha mais alta que a outra, uma boca diferente da outra, um olho maior do que o outro, a foto não consegue mostrar essas imperfeições. Então, você não precisa tirar a foto de perfil, né? Mas ela precisa estar de ladinho, ó. Se você tira uma foto assim de ladinho, você já consegue mostrar o trabalho dos olhos, do esfumado, a sobrancelha, o trabalho de pele, de contorno, de luz, tudo isso a gente consegue mostrar sem necessariamente exibir alguma imperfeição ou assimetria que tenha dos dois lados do rosto, tá? Então eu gosto de tirar assim, tá? Outra forma que eu gosto de tirar é ela virando de lado e olhando por cima do ombro, assim. Também fica de lado, mas eu sinto que esse ombro, ele dá um charme a mais pra foto e geralmente fica muito bonito, ó. Certo? Sempre é legal você falar pra cliente usar o ombro, porque às vezes a gente fala pra virar de lado, ela faz assim. Isso aqui não adianta, tá? Ela tem que dar uma levantada e, se possível, usar as mãos, porque a mão, ela dá um charme maior pra foto. Então, quando a gente usa a mão, ó, ela compõe todo o cenário da foto, né? Ajuda a deixar a postura do nosso rosto um pouco mais reta, ó. Tanto pra cima quanto pra baixo.
se você vai fazer foto assim, pra baixo, ele vai mostrar mais o esfumado inferior dos olhos. Se você faz foto assim, vai mostrar mais o esfumado de cima, tá? Então é interessante que você faça fotos de todos os jeitos, de todas as formas, pra você ver qual que você gostou mais e que ponto específico você quer mostrar com aquela foto. E desse mesmo jeito você pode tirar com o olho fechado, né? Porque daí vai mostrar melhor o trabalho do seu esfumado. Ok, outro jeito também que eu gosto é pedir pra cliente olhar pro horizonte, então não necessariamente ela olhar pra câmera, né? Como aqui eu tô na frente da janela, geralmente é aqui mesmo que eu faço as fotos das minhas clientes, de frente pra janela. Então aqui eu tenho uma vista e eu sempre gosto de pedir pra elas olharem lá pra fora. Então ela vai estar aqui, nunca de frente, sempre de lado, e eu vou falar, olha pro horizonte. Ela vai olhar assim. Porque aqui ela vai mirar o olho dela em algum lugar e não necessariamente ela vai estar olhando pra câmera. E aí eu consigo fazer uma foto de um outro jeito mais natural, mais bonito, mais delicado, que eu gosto, né? Que ela vai olhar pra vista e vai ficar assim, certo? Também gosto bastante. Se você não tem nenhum ponto, se aqui é só uma parede, vai ser mais difícil porque ela não vai saber pra onde olhar. Então quando você pedir pra ela olhar pra lá, ela vai ficar meio assim, perdida, porque ela não vai saber pra onde olhar. Então se tiver algum ponto, algum quadro, uma planta, qualquer coisa, você vai falar, olha pra planta, olha pro quadro, sabe? Aí ela vai posicionar o olho dela e o olho dela vai ficar naquela direção e vai facilitar. Agora falando de edição de fotos, eu sempre edito as minhas fotos antes de postar. E eu edito justamente pra me ajudar a realçar as cores, a iluminação, a intensidade do que eu quero mostrar na maquiagem. Quando a gente fala de editar fotos, eu não tô querendo dizer que eu passo um Photoshop e deixo a pele das minhas clientes como a de um papel. Não é isso, tá? Sempre que eu falo de edição de fotos, é de melhorar a fotografia com base no que eu vejo pessoalmente. Porque vocês conseguem perceber claramente com uma câmera de um celular e outra câmera de outro celular, como só a câmera, ela capta a imagem de formas diferentes. Então, quando a gente entra com a edição, a gente consegue manualmente deixar aquilo o mais fiel possível ao que a gente vê pessoalmente, né? Então é dessa forma que eu uso a edição. Eu vou falar para vocês hoje quais são os aplicativos que eu uso para editar as minhas fotos e num outro vídeo eu vou mostrar para vocês como eu edito, tá? Então eu vou deixar tudo certinho, como que eu edito, o que que eu faço em cada aplicativo, mas para ficar mais fácil para vocês, eu já vou mostrar quais são eles. Aí já dá tempo de vocês baixarem eles aí no celular de vocês, para que no próximo vídeo vocês já tenham e já facilite, tá bom? Pra hora de vocês fazerem a edição das maquiagens de vocês, certo? Então, vamos lá. O primeiro aplicativo de edição que eu mais uso em todas as fotos que eu posto é o Lightroom, tá? Eu uso o Lightroom Mobile mesmo, eu uso ele direto no celular, não uso no computador. E lá, por ele, eu consigo editar todas as minhas fotos. Quando é foto de maquiagem, eu edito uma por uma, mexendo exatamente nos pontos que eu preciso para realçar o que eu quero. E quando é foto lifestyle, né, que não é foto necessariamente de maquiagem, a gente consegue colocar presets, que são edições feitas, edições prontas, que a gente só copia e cola nas nossas fotos. E esses presets você consegue comprar. Tem alguns fotógrafos ou editores de imagem que vendem pacotes com presets prontos e pagos, ou você consegue pegar gratuito também, porque tem alguns perfis na internet que também disponibilizam alguns desses presets de forma gratuita para você baixar, você faz o download e usa nas suas fotos. Eu vou deixar um Instagram que eu sempre acompanho de presets aqui para vocês verem, porque eu não lembro ele de cor. Mas se vocês entrarem lá, vocês vão conseguir ver a infinidade de edições que esse perfil faz e que você consegue baixar de forma gratuita. Mas, atenção, presets não funcionam tão bem assim para fotos de maquiagem. Fotos de maquiagem são específicas e pontuais, então é bom a gente editar à mão. E é isso que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo também. Então não percam, entre os próximos vídeos que vão vir aí, com certeza vai vir um de edição de fotos e de presets também,
tá? Outro aplicativo que eu geralmente uso muito é um aplicativo chamado Lensa. Vou botar ele aqui também. O Lensa é um aplicativo que você consegue mexer com o fundo da sua foto. Então vamos supor, você fala assim, ai Sá, mas o meu celular não é aquele celular que faz o fundo desfocado, que deixa um efeito mais profissional na foto. Não tem problema nenhum, porque com o Lensa a gente consegue, no aplicativo mesmo, a gente consegue desfocar o plano de fundo e mexer em todas as configurações de iluminação, só do plano de fundo, só do plano principal ou dos dois, a gente consegue mexer e o efeito da foto fica muito mais profissional com esse aplicativo. Então, geralmente, eu edito a iluminação, né, no Lightroom, depois eu levo ela pro Lensa para conseguir mexer no fundo e deixar com esse efeito um pouco mais profissional, mesmo se eu não tiver tirado com a câmera retrato, que traz um pouco mais de desfoque pro plano de fundo, tá? E o último aplicativo que eu uso, que é o Photogrid, que eu tenho certeza que algumas de vocês já conhecem, mas o Photogrid eu uso geralmente para fazer antes e depois, porque ele faz aquelas montagens, né? Então, para fazer as montagens, ele funciona muito bem. Então, o Photogrid eu consigo fazer antes e depois, eu consigo mexer, né, aqueles layouts que você quer colocar várias fotos, e aí eu edito eles antes, todas as fotos, tanto do antes quanto do depois, eu edito da mesma forma, para não ficar injusto, né, o antes e o depois, o antes sem edição e o depois com edição, eu edito as duas do mesmo jeito e faço o antes e depois no Photogrid para poder postar no Instagram, se você tiver afim, tá? Esses são os 3 aplicativos que eu mais uso. Eu não uso uma infinidade de aplicativos, eu já tive muitos outros baixados no meu celular, mas quanto mais aplicativo você tem, mais confusa você fica e você não vai conseguir entender direito como que você edita e como que você mexe em cada um deles. Então hoje eu uso só esses 3 e só esses 3 me trazem um resultado muito bom e que eu gosto bastante, tá? Então é isso, gente, esse vídeo ficou recheado de informações, eu espero muito que vocês tenham gostado e não se esqueçam que nos próximos vídeos a gente vai ter uma aula só sobre edição de fotos, então não perca, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!